Glória a Deus. Bom, você deu play, você está de volta. Isso significa que o assunto está sendo importante para você. Já tomou sua água, tomou seu cafezinho. Agora vamos prosseguir aí por mais um tempo. Nós vamos falar sobre o valor da doutrina, sobre o valor do ensino, o valor da instrução. Você tem valorizado isso na tua vida? Você valoriza isso na tua vida? Eu penso que se você é um profissional de alguma área, você passou pelo ensino, pela instrução para ser esse profissional que você é hoje, amém? Bom, então quer dizer, o ensino nos conduz a algum lugar. Fala assim comigo, o ensino nos conduz a algum lugar. Deixa eu dar um pause aqui. Alguém me perguntou, Pastor William, eu quero ser um abençoador do seu ministério. Amém? O ministério é do Senhor, mas nós estamos aqui fazendo a obra e essa pessoa perguntou para nós. Eu vou deixar o link, né, o QR Code do nosso Pix, caso você sinta no coração, tocado pelo Espírito Santo de Deus, de ser um abençoador do nosso ministério. Mas voltando aqui, é uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários das Sagradas Escrituras, como também a dispensá-lo completamente como sendo desnecessário e inútil, tá bom, queridos? E a gente quer falar desse primeiro ponto, que é sobre o conhecimento doutrinário, ou seja, sobre o ensino, sobre a instrução sagrada. Ela supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre as verdades eternas. Tem muita gente, tem muito caminho aí que a gente está vendo que estão aí dispensando as verdades de Deus. Eu espero que você entenda isso. Não dispense as verdades de Deus para a tua vida. Quando os homens cogitam sobre os problemas da sua existência, eles sentirão a necessidade de uma opinião final, amém? E o sistema sobre como chegar à resposta das crises humanas, dos problemas da existência humana, nós só vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. Se o homem foi criado por Deus, as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus, queridos, a resposta para os nossos problemas estão nas Sagradas Escrituras. Põe atenção nisso. A doutrina bíblica sempre será necessária enquanto os homens perguntarem de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então nós precisamos conhecer as verdades de Deus, as verdades eternas. Nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, entender sobre Deus, conhecer a Deus, para que a gente possa se auto-reconhecer e aí sim termos uma vida transformada, termos uma vida segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós ouvimos as expressões: todos os caminhos levam a Deus, ou não importa o que a pessoa crê, uma vez que faça o bem. São esses tipos de expressões, são esses tipos de opiniões que dispensam os ensinos das Sagradas Escrituras, que dispensam a doutrina bíblica. Porque esses tipos de opiniões julgam que as Sagradas Escrituras, que a revelação de Deus, não tem nenhuma importância em relação à nossa vida. Então o que nós estamos vendo hoje na humanidade é isso. Cada vez mais as Sagradas Escrituras estão sendo subjugadas como não tem valor, ou desatualizada, e o incrível que pareça, nós estamos vendo aí o mundo cristão falando sobre isso. As Sagradas Escrituras estão desatualizadas. Isso me faz entender que estão falando que Deus é quadrado, que Deus está desatualizado, tá, queridos? É isso que me dá a entender. Bom, eu penso que Deus, ele está... ele é o mesmo ontem, hoje e será para toda a eternidade. E as verdades dele são verdades eternas. Só que o que a gente está vendo é isso. Que, bom, uma coisa é uma pessoa que não crê na Bíblia
tá? Falar essas expressões. Não importa o que a pessoa crê, em vez que faça o bem, falar que todos os caminhos levam a Deus. Bom, uma pessoa que não tem conhecimento, tudo bem. Agora, para você que já estudou a Bíblia, que conhece a Bíblia, falar que a Bíblia Sagrada está desatualizada, bom, o que você está esquecendo das Sagradas Escrituras? O que diz as Sagradas Escrituras? Evangelho de João diz o seguinte em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que diz as Sagradas Escrituras em João 8,36? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha bem, queridos, o que a gente aprende nas Sagradas Escrituras? Bom, todos os caminhos levam a Deus. Olha, o que diz em João 14,6? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos levam a Deus? Não, só vamos até o Pai através do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas estão negligenciando as verdades eternas. As pessoas estão negligenciando os ensinos da palavra de Deus. Então, quando alguém diz, quando alguém declara essa expressão, não importa que a pessoa crê, em uma vez que faça o bem, não importa o caminho que a pessoa siga, ou seja, todos os caminhos levam a Deus, queridos. Bom, eu entendo biblicamente que só há um caminho que vai nos levar até a Deus. Então, todas as pessoas, o que eu vejo, têm uma teologia, queira ou não reconhecê-las. A grande verdade é que, põe atenção nessa frase, os atos do homem são frutos da sua crença. Será que você consegue entender isso? Os atos do homem são frutos da sua crença. Então aquilo que você faz é fruto daquilo que você crê. E isso é uma teologia. É um estudo sobre aquilo que você crê. Nós estudamos a teologia cristã, porque nós cremos em Deus. Agora, muitos creem em alguma coisa. Tem até os que não creem em nada, que na verdade creem em nada. Tá? Para você entender, querido? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Olha, quão grande diferença haveria no comportamento de uma tripulação de um navio que estivesse ciente de que a viagem que estariam fazendo era uma viagem para um destino determinado. Ou seja, eles sabiam para onde estavam viajando. Qual que é o comportamento da tripulação de um navio que não estivesse ciente para onde estava viajando? Qual seria o comportamento de uma tripulação de um navio que navegasse à mercê das ondas, sem rumo, sem direção, sem saber onde vai chegar? É isso que eu quero que você entenda. A vida humana é uma viagem do tempo. E é uma viagem do tempo para onde? Aonde chegar? Para a eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, tem uma eternidade a chegar. E é de grande importância a pessoa saber que essa viagem, então, a nossa vida tem um significado e um rumo certo. É preciso você entender que a viagem da tua vida é uma viagem planejada pelo seu Criador. É uma viagem que é dirigida por Ele. E sabe aonde que é o destino? Sabe aonde que é para chegar, queridos? É o destino para chegar na cidade celestial.
É um destino celestial. O problema é, querido, que às vezes até você que confessa a Cristo, até que você que é um religioso, não sabe aonde vai chegar. Você busca salvação, você busca a Deus, mas Deus quer que você chegue a Ele. Então põe atenção nisso. Que tripulação que você está fazendo parte? De que navio? Do navio daqueles que não sabem para onde vão, que estão à mercê das ondas, vivendo sem rumo, sem direção? Ou você faz parte desse navio onde a tripulação está ciente de qual direção a viagem está indo? Responde aí. Põe no seu comentário aí. Que viagem é essa que você está fazendo na sua vida? Você sabe aonde você vai chegar? A segunda coisa que eu quero te dizer, debaixo do valor da doutrina, é que o conhecimento doutrinário, ou seja, a instrução, é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter da vida de um cristão. Duas verdades eu quero te mostrar aqui. A primeira, as crenças firmes produzem caráter firme. As crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. Naturalmente, a crença doutrinária da pessoa não é sua religião. Assim como a espinha dorsal do seu organismo não é a sua personalidade. Mas, assim como uma boa espinha dorsal é parte essencial do corpo, assim um sistema definido de crença é uma parte essencial da religião. Anota isso aqui, deixa você entender isso, peça ao Espírito Santo para colocar isso no teu coração. O homem não precisa expor a sua espinha dorsal. No entanto, ele deve possuí-la para estar bem aprumado. Vou repetir, o homem não precisa expor a sua espinha dorsal. No entanto, ele deve possuí-la para estar bem aprumado. Da mesma forma, o cristão precisa de uma definição doutrinária para não ser um cristão volúvel e até corcunda. Se você não tem, a definição, o ensino da palavra de Deus, se você não busca o conhecer os ensinos bíblicos, conhecer as doutrinas da Bíblia, conhecer os princípios eternos de Deus, querido, você vai ser um cristão volúvel. Falei de novo, ai Jesus. Ser um cristão volúvel é se deixar levar por toda sorte de ensinos, queridos. E aí você fica mudando toda hora. Você vai se tornar um cristão corcundo. Eu gosto muito de uma mensagem que eu prego, encurvado nunca mais. Filha. Por falta de uma definição doutrinária, de um ensino concreto, verdadeiro, sadio, indutivo da palavra de Deus, que te faz pensar. Não é o que os outros querem que você pensa, é você que tem que pensar, analisando o que os outros falam para você. O que eu estou vendo dentro do caminhar da cristandade é que os crentes nos dias de hoje estão muito mais confiando no que os outros falam para ele do que ir às Sagradas Escrituras e buscar o que Deus está falando acerca daquele assunto que os outros estão falando para ele. Um certo pregador fez a seguinte declaração: a pureza do coração e da vida importa mais que a opinião correta. Um outro pregador respondeu: a cura também é mais importante que o remédio. Mas sem o remédio não haveria cura. Sem dúvida, é mais importante viver a vida cristã do que apenas conhecer as doutrinas cristãs. Porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. Vou repetir.
para você guardar, para você anotar, para você frisar. Sem dúvida, é mais importante viver a vida cristã do que apenas conhecer as doutrinas cristãs. Porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. A terceira coisa que eu quero te dizer é que debaixo desse tema da doutrina cristã, no qual nós estamos estudando, do valor da doutrina cristã, é que o conhecimento doutrinário é baluarte contra o erro. Mateus capítulo 22, versículo 29, as Sagradas Escrituras declaram: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É isso mesmo. O conhecimento das Sagradas Escrituras, ele é um baluarte contra o erro. Erramos porque não conhecemos as Sagradas Escrituras. E aí, não conhecendo as Sagradas Escrituras, que vem primeiro, nós não vamos conhecer o poder de Deus. É conhecer a verdade, Sagradas Escrituras, o verbo, Jesus diz que ele é o verbo, conhecer as Sagradas Escrituras, a palavra viva de Deus, nós não vamos conhecer o poder de Deus. Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, ele fala assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado, excomungado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja o que? Anátema. Então, é muito importante você conhecer as Sagradas Escrituras para não ser enganado por aqueles que surgem anunciando o que não são verdades eternas de Deus. Quando Paulo fala ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 2 até o 5, a parte A, ele fala o seguinte: que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, ou seja, ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo. Meu querido, olha, eu vejo que essa expressão de Paulo é fortemente vivida nos dias de hoje. Por falta de conhecimento da sã doutrina, e o povo não quer conhecer a sã doutrina, ele fala assim, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e é o que mais nós estamos vendo, porque se você chegar e ministrar a sã doutrina para alguém, que não está com o coração aberto, ou seja, aqui o texto fala, mas tendo comichão nos ouvidos. O problema que nós estamos vendo aí, que muitos cristãos estão com comichão nos ouvidos, que não estão suportando a sã doutrina. Hoje nós não falamos mais sobre o que arrependa-te do pecado. Hoje nós não estamos falando mais do que se converta do seu mau caminho. Hoje nós estamos falando de uma outra coisa que não é a sã doutrina. O evangelho é o evangelho do arrependimento, a mensagem é arrependa-se porque está chegando o reino dos céus. Arrepender é deixar os pecados.
Mas o que acontece? Por que as pessoas estão com michão nos ouvidos? Elas estão querendo ouvir coisas conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos do coração. E o que acontece? Paulo está falando, e desviarão os ouvidos da verdade? Perdoe, amados. A falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, a falta de conhecimento da doutrina. Nós estamos sendo levados por fábulas. Nós estamos voltando a fábulas. Não está indo para outra vertente, mas é isso que Deus quer falar com você nessa hora. E se você chegou até aqui é porque Deus te ama. Porque Paulo está falando e Deus está falando. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Vou repetir, anota isso. Eu preciso ser sóbrio em tudo. Tem muita gente não querendo ouvir o que precisa ouvir. E se ouve aquilo que precisa ouvir, tchau. Respira, cristão. Disse com razão que as estrelas surgiram antes da astronomia e que as flores existiram antes da botânica e que a vida existia antes da biologia e que Deus existia antes da teologia. É uma pura verdade, queridos. Mas o grande problema é que os homens, em sua ignorância, conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas. E o resumo foi o que? A pseudociência da astrologia. Os homens, eles conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo a elas virtudes que não possuem. E sabe qual é o nome do resultado disso? Foi a feitiçaria. O homem, em sua cegueira, formou conceitos errôneos acerca de Deus, e o resultado foi o paganismo, com as suas superstições e corrupções. Porém, surge a astronomia com seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes e dessa maneira expôs o quê? O erro da astrologia. Surgiu a botânica com a verdade sobre a vida vegetal e dessa maneira foram banidos os erros da feitiçaria. Da mesma maneira, amado irmão e amada irmã, as doutrinas bíblicas expurgam as falsas ideias acerca de Deus e de seu caminho. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, é um baluarte da verdade. Que ninguém creia que o erro doutrinário seja um mal de pouca importância. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como da falsa doutrina. Vou repetir isso. Nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como da falsa doutrina. O erro é uma capa da consciência, é uma venda para os olhos. Pense nisso. O conhecimento das Sagradas Escrituras são baluartes da verdade. É um baluarte contra o erro. Guarda isso no teu coração. Nós estamos analisando o valor da doutrina. E a quarta coisa que eu quero compartilhar com você é que o conhecimento doutrinário, ou seja, a instrução, é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Quando uma remessa de mercadoria chega a uma casa comercial, essa mercadoria, elas são desembaladas, desempacotadas, devidamente são registradas e depois colocadas em seus devidos lugares, nas prateleiras,
para serem vendidas. Eu vejo isso no testemunho do meu cunhado. Ele vai para a loja do irmão dele no final de semana e ajuda lá na organização das coisas. E é assim mesmo que se procede, tá? A mercadoria chega, desembala a mercadoria, amém? Faz ali, né, o registrado, chegada daquelas mercadorias, coloca ela em ordem, coloca nos lugares, nas prateleiras, para serem vendidas. Bom, o que essa ilustração mostra? Que deve haver sempre uma certa ordem. Em tudo na nossa vida deve haver uma certa ordem. Então, da mesma maneira, um dos propósitos do estudo sistemático é pôr as doutrinas em ordem. O sistemático vem um sistema, né? Uma maneira organizada. E é isso que é importante para nós. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar, às vezes a gente quer pegar no meio, a gente já está no final e nem passou pelo meio, nem pelo começo. Não, o estudo sistemático, ele vai te dar um passo a passo ordenado para que a clareza seja maior para a tua vida. A Bíblia, ela obedece a um tema central, mas existem muitas verdades relacionadas com o tema principal que se encontram em diversos livros da Bíblia. Então põe atenção nisso. Assim sucede que, para adquirir um conhecimento satisfatório das Sagradas Escrituras, um conhecimento satisfatório das doutrinas bíblicas, e para poder entregá-la a outros, tá? Nós devemos combinar as referências relacionadas ao assunto e organizá-la em tópicos e subtópicos. Põe atenção nisso. Então, o que a gente faz? Bom, a gente se alimenta da palavra, mas também quer compartilhar com as pessoas. E a maneira mais correta é isso, a gente aprender a combinar referência, aprender a combinar a relação dos assuntos, organizá-los em tópicos e o que? Compartilhar, tópico, subtópico, primeira parte, segunda parte. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Então, quando a gente se põe para fazer um estudo teológico, a gente está abrindo o nosso coração para isso, amém? Eu creio que isso vai te dar um novo tempo, uma nova estrutura para buscar esse entendimento e esse conhecimento. Eu acho lindo quando um irmão chega para a gente e fala: pastor, eu quero conhecer mais. É por isso que eu fui inspirado para começar essa série de estudos com os irmãos, amém? Tá? Essa série de estudos, eu costumo dizer, para quem está chegando mesmo. Se você é nível hard, não é para você, é claro, você já sabe muito mais do que isso. Mas se você quiser permanecer com a gente, fica aí, vai ser motivo de alegria. Como eu disse, as referências precisam ser relacionadas e os assuntos precisam ser organizados em tópicos e subtópicos. Então agora nós vamos falar sobre a classificação da doutrina. A teologia, ela inclui muitos departamentos, muitos tópicos, muitos subtópicos. Então, vamos tentar relacionar alguns aqui para que você possa entender. Nós temos a teologia exegética, enrola até a língua, né? Exegética. Bom, exegética vem da palavra grega que significa o quê? Sacar, extrair. Ou seja, extrair a verdade, amém? Então ela procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. Um conhecimento das línguas originais nas quais foram escritas as Sagradas Escrituras, por exemplo, pertence a esse departamento da teologia. Aqueles que estudam o grego, o hebraico, faz parte da teologia exegética esse conhecimento linguístico. Então, a primeira referência de classificação de doutrina é a teologia exegética. A segunda, a teologia histórica. A teologia histórica, ela traça a história do desenvolvimento, da interpretação doutrinária e envolve o quê? O estudo da história da igreja.
A terceira teologia, a teologia dogmática, é o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da Igreja. A quarta teologia, a teologia bíblica, ela traça o processo das verdades através de diversos livros da Bíblia. Descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes. Por exemplo, segundo este método, ao estudar a doutrina da expiação, estudar-se-ia a maneira de como determinado assunto foi tratado nas diversas seções da Bíblia. Foi tratado no livro de Atos, foi tratado nas epístolas e no Apocalipse, por exemplo. Ou verificar-se-ia o que Cristo, o que Paulo, o que Pedro, o que João disseram acerca do assunto. Ou descobrir-se-ia o que cada livro ou seção das Escrituras ensinou concernente às doutrinas de Deus, de Cristo, da expiação, da salvação ou de outras coisas. É disso que trata a teologia bíblica. A quinta referência à teologia sistemática, nesse ramo de estudo, os ensinos bíblicos concernentes a Deus e o homem são agrupados em tópicos, de acordo com um sistema definido. Por exemplo, as escrituras relacionadas à natureza e à obra de Cristo são, por exemplo, classificadas sobre doutrinas de Cristo. Então vai se dando classificações a cada tema, a cada ponto, a cada conjunto de tópicos a qual nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Qual é a pergunta que se faz? Que dizem as Sagradas Escrituras? Isso é uma exposição. O que significam as Sagradas Escrituras? Isso é interpretação. Então, é sistemático no sentido de que a matéria está agrupada segundo uma ordem definida. E é isso que traz a doutrina da teologia sistemática. Amém? A teologia sistemática, o estudo sistemático. Chegamos ao quarto e último tópico, a qual nós queremos tratar sobre o sistema de doutrina. Qual é a ordem em que vai obedecer o agrupamento desses tópicos? Nós falamos sobre os tópicos anteriormente. A grande verdade é que não se pode haver uma regra rígida, mas entender que existem muitos métodos de fazer esses agrupamentos. E cada um dos métodos de fazer os agrupamentos dos tópicos das Sagradas Escrituras, ele tem o seu valor. Vamos definir aqui, por exemplo, algumas ordens. Primeiro, a doutrina das Escrituras. Vamos analisar o quê? De que forma extraímos as verdades inerentes acerca de Deus? Qual a razão de se aceitarem as opiniões bíblicas como sendo a pura verdade? A chave, então, das doutrinas das Escrituras, a resposta de tais perguntas, nos leva, então, a estudar a natureza das Escrituras, nos levam a estudar a sua inspiração, a sua precisão, a sua confiança, como a Bíblia chegou até nós, como a Sagrada Escritura chegou até nós. A segunda doutrina, se a gente pode colocar, a doutrina de Deus. O que ela faz? Ela procura, nos leva a verificar o que as Escrituras ensinam do maior de todos os fatos. O fato de quê? O fato de Deus, de sua natureza, de sua existência. Aí nós temos a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, a doutrina da expiação, a doutrina da salvação. Essa semana, um filho na fé me perguntou: Pastor William, você ainda tem aqueles estudos do plano de salvação? Bom, tenho sim, né? E eu estou preparando e mandando para ele aí depois em PDF. Então, a doutrina da salvação.
como se explica a expiação, as necessidades do homem e como se faz real em sua experiência de vida. Eu estou falando sobre o Gólgota, né? Porque Jesus Cristo morreu na cruz, nos nossos estudos, nos nossos grupos, e é justamente falando sobre a doutrina da salvação, ou seja, os fatos que nos dão essa resposta agrupados sobre esse tema, a doutrina da salvação. Nós temos a doutrina do Espírito Santo, como se faz real no homem, a obra de Cristo, né? Então isso é a doutrina do Espírito Santo, a gente aprende esse operar da natureza do Espírito, a obra do Espírito em nossa vida, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas. Tem gente que tem pavor de estudar sobre as últimas coisas, que fala sobre o livro de Apocalipse. Vamos estudar isso, é muito maravilhoso. Qual será o resultado final de todas as coisas? A vida, a história, o mundo, aonde eu vou passar a eternidade, novos céus e nova terra. Tudo que se relaciona com o futuro, eles estão agrupados sobre esse tema da doutrina das últimas coisas. Amém? Bom, queridos, é uma visão panorâmica, né? Tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente compartilhar. Nós chegamos ao final desse estudo. Eu quero louvar a Deus por tua vida, se você chegou até o final. Amém? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o seu comentário, é importante para nós o seu comentário, ajuda-nos aí no engajamento no YouTube, tá bom? Mas o que eu mais quero é que você seja edificado sempre pelas verdades de Deus. Não se deixe ser enganado, não, viu, filho? Viu, filha? Eu quero que você se torne, sim, um valente da fé. Então, se matricule aí na Escola do Espírito também, deixe o Espírito Santo te ensinar, faça parte da Escola de Valentes da Fé. Amém? Faça a sua inscrição. Minha oração é: Espírito Santo de Deus, traga revelação para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.